se eu sou do meu. Olá, meus irmãos, paz e misericórdia. Sou Mariana, sou missionária da Aliança e eu tô aqui pra gente dar continuidade para essa série sobre a hierarquia dos anjos. Um tema muito especial, um tema muito intrigante também, né? Muitas pessoas não entendem bem, não sabem bem o que significa essa hierarquia dos anjos, então nós estamos aqui para poder ir mais fundo, assim como diz esse programa, Duque em Alto, ir mar adentro, ir para águas mais profundas. Então, eu espero que você já esteja acompanhando, né? Nós já tivemos aí 2 episódios, um primeiro episódio fazendo essa introdução, depois outra missionária veio falando sobre a primeira hierarquia dos anjos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda hierarquia. Então, só para a gente se localizar, são 3 hierarquias e cada hierarquia é composta por 3 coros, sendo no total 9 coros angélicos. Então, na semana passada foi falado sobre a primeira hierarquia, que é composta pelos coros dos serafins, dos querubins e dos tronos. E hoje nós vamos falar sobre a segunda hierarquia, que é composta pelas virtudes, dominações e potestades. E antes de entrar especificamente nesse tema, eu queria usar um exemplo, né, para que você possa entender a importância de conhecer a função de cada um desses coros na hierarquia dos anjos. Então, vamos pensar, por exemplo, na devoção que nós temos aos santos. Nós sabemos que existem santos que são padroeiros de determinadas coisas. Então, por exemplo, se a gente pega Santo Antônio, né, muitas pessoas vão dizer que ele é o padroeiro dos matrimônios, né? Então, se alguém quer casar, vai pedir logo a intercessão de Santo Antônio. Assim como também Santa Rita de Cássia, por exemplo, que é a padroeira da causa impossível. Então, se você tem uma causa impossível, você vai pedir para Santa Rita. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente entender que os anjos, eles têm funções específicas. E se eu conheço bem essas funções, eu posso pedir a assistência desses anjos, desses seres espirituais, que estão mesmo para nos ajudar para coisas muito específicas da nossa vida. Então, já queria começar dando essa dica para que você possa ter essa familiaridade com os anjos e entender quem você pode invocar em determinado momento e situação da sua vida, tá bem? Então vamos aqui entrar nesse tema. Nós vamos falar da segunda hierarquia. Então, essa segunda hierarquia vai tratar sobre esses anjos, esses coros dos anjos que estão relacionados com a conduta geral do universo. Se a primeira hierarquia estava mais relacionada ao próprio serviço de Deus, né, essa proximidade com Deus, essa segunda hierarquia vai tratar sobre essa conduta geral do universo. E também essa segunda hierarquia se caracteriza pelo serviço ministrado aos outros anjos. Então, esses anjos da segunda hierarquia, eles adoram a Deus servindo aos seus irmãos. Então, vamos começar aqui pelo coro das dominações. Então, esse nome dominações, ele está ligado ao nome Senhor. Por quê? Dominações vem de Dominus, que é o próprio nome do Senhor. Então, aqui a gente já entende que esse coro dos anjos, eles dominam sobre todas as ordens angelicais, e eles distribuem aos anjos inferiores suas funções e os seus ministérios. E uma coisa muito interessante, e a gente pode buscar na palavra de Deus essa inspiração para aquilo que agora eu vou trazer, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 24 a 28, vai dizer assim para nós: sabeis que os governantes das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja aquele que serve.
Então, nós estamos falando de um coro angélico que é dominação, né, que tem esse poder, que domina sobre os outros anjos. Mas o próprio Evangelho vai trazer para nós esse espírito da liderança que é baseado no serviço. Então, esses anjos, as santas dominações, eles dominam servindo. E isso aqui é algo muito, muito especial que nos ajuda também a entender como nós devemos exercer esse ministério de autoridade na nossa vida. E depois, uma coisa muito interessante é entender como nós podemos contar com a ajuda desses anjos. Porque, vamos perceber uma coisa, para que nós possamos governar, para que nós possamos dominar ou exercer essa autoridade, essa liderança, talvez um princípio para que isso possa acontecer é o domínio de si mesmo. Então, nós podemos dizer que as santas dominações, antes de dominarem os outros, eles dominam a si mesmos. Então, nesse sentido, nós podemos pedir a ajuda das santas dominações naqueles momentos que nós temos dificuldades de dominar a nós mesmos, seja no sentido da mansidão, seja no sentido da castidade, seja no sentido quando tem aquela palavra a mais que você quer falar, e peça ajuda das dominações para que você possa governar a si mesmo. E São Gregório Magno vai dizer que aqueles que conseguem dominar a si mesmos e seus instintos estão próximos deste coro de anjos. Então, já sabe, se precisa governar a si mesmo, pede a ajuda das santas dominações, o quarto coro dos anjos. Agora a gente vai falar sobre o quinto coro dos anjos, que são as virtudes. E para falar das virtudes, a gente pode recorrer a essa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, que vai dizer assim: Ele fez operar em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer autoridade e virtude e soberania. Os anjos das virtudes, eles são esse quinto coro da hierarquia celeste, e o seu nome, né, virtude, já vai dizer o que significa, né? Virtude tem a ver com poder, com força. Então, segundo a tradição da igreja, esses irmãos anjos, eles estão profundamente ligados à virtude da coragem, da força, do poder. E aqui nós entendemos que esses santos anjos, eles podem nos ajudar nesse sentido quando nós nos sentimos desencorajados e sem forças. Também eles são chamados anjos da harmonização. Então, por meio da sua força, eles carregam essa graça de harmonizar, de colocar equilíbrio, sem abusar do poder e sem imposição, uma vez que fazem isso para a maior glória de Deus. Então, quando nós temos necessidade de que algo entre em harmonia, que algo possa ser organizado de forma harmoniosa, nós podemos pedir a ajuda dos anjos do coro das virtudes, das santas virtudes, e também para essa situação de quando eu me sinto sem força, sem coragem, sem essa capacidade de realizar bem as coisas. Então, contamos com essa intercessão das santas virtudes também para que possamos viver os desafios da nossa vida. E por fim, nós vamos falar sobre o sexto coro angélico, que é o coro das potestades. E aqui, talvez a gente pode entrar numa confusão. Por quê? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer sobre as potestades, né, que estão nos ares. E aí a gente associa as potestades como sendo demônios. E também existem demônios potestades, mas existem anjos potestades.
E aí aqui a gente já entende qual é a natureza desse coro angélico. Nós podemos comparar as potestades como uma tropa de elite do céu, porque as potestades, elas atuam como um corpo de combate fortemente armado, que age com poder e autoridade contra todo o mal. E aqui nós temos esse segredo, né, para você que é intercessor, né, para você que está vivendo uma batalha espiritual, por exemplo, você pode recorrer às santas potestades. Por quê? Porque são anjos que nos ajudam nesse combate, nessa batalha. São Leão Magno chega a afirmar que as santas potestades serão esses a assistir a Cristo no juízo final. Então ele vai dizer assim, igualmente o ministério dos anjos apregoou que há de vir na própria carne para julgar o mundo. Podemos compreender quantas potestades serão assessoras no juízo, se, ao ser julgado, tantas o serviram. Então, nós podemos entender a importância das potestades nessa hierarquia celeste que vão combater junto a cada um de nós. E ainda São Tomás de Aquino nos ensina que esta ordem dos anjos possuem poder sobre os demônios. Então, peçamos a ajuda das santas potestades para que nós possamos vencer as batalhas do nosso dia, principalmente as batalhas espirituais. Então, é isso, essa é a segunda hierarquia dos anjos: dominações, virtudes, potestades, e você pode pedir a ajuda e a intercessão desses anjos para que você possa crescer no seu caminho, crescer no amor a Deus. E nós sabemos que os anjos são seres criados para adorar a Deus, para amar a Deus, mas também para que nós possamos nos relacionar com eles. Nós temos um irmão, Rafael Brito, que é uma pessoa também que tem um vasto conhecimento sobre os anjos. Você pode também procurar no YouTube o canal dele para que você possa se aprofundar. Ele tem livros escritos, é um tema que ele tem trabalhado muito, e ele afirma isso, né? Que nós somos irmãos de anjos, em esse sentido, para saber que nós somos chamados a de verdade interactuar, nos relacionarmos com esses seres espirituais invisíveis. Tá bom? Espero que essa breve partilha tenha te ajudado e que você possa crescer, né, no desejo de poder conhecer mais sobre os anjos. Deus abençoe. Onde eu irei? Para onde